Faça elevar o cosmo da sua exaustão, entendeu? Ah, era essa a abertura prometida dele. Entendi. Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um Abraço Coletivo, aquele episódio cujo qual você manda suas mensagens, a gente lê e tenta ajudar você de um jeito que a gente não faz com a nossa vida. Estamos resolvendo seus problemas porque os nossos tá difícil, não é mesmo? Sim. A gente também manda pro... De repente podia ter um abraço coletivo, sei lá, de algum psiquiatra pra resolver os nossos, né? O meu já tem. Todo mês ali, fielmente, na clínica. Não vou falar o nome da clínica. Psiquiatras, façam um podcast. Se você tem algum problema que você quer que a gente ajude a resolver, manda seu e-mail para estamostodosexaustos@gmail.com. Pode ser direct no nosso Instagram, @estamosexaustos. E você pode encontrar a gente nas redes sociais, Instagram, @estamosexaustos. Twitter e Facebook, ExaustosPod. Eu sou a Ariane Freitas. Eu sou o Vitor Trindade. E eu sou o Francisco Junqueira. Vamos começar? Vamos. Quem começa, Leno? Eu vou, vamos lá. Notas de um escândalo. Oi, exaustos, tudo bem? Espero que sim. Sou o Apolo, lá, é um deus grego. Apolo. Irmão da Artemis, opa. Descobri o podcast através de uma amiga e me apaixonei por vocês. Sinto que a cada episódio estou ouvindo meus melhores amigos e me sinto parte desse grupo. Oh. Ultimamente venho passando por uma situação bem exaustiva. Risos, risos. Bem, ando ficando com um garoto e as coisas estão fluindo e encaminhando para algo mais sério. Sinto que somos bem diferentes e isso é natural. Entretanto, eu me pego vigiando quando ele fica online e quando manda mensagem. E quando essa expectativa das mensagens não é atingida, eu me sinto frustrado, impotente e o pior ser humano do mundo. Apolo é dramático, né? Aparecem situações e paranoias na minha cabeça que eu não consigo silenciar. É horrível se ver como alguém que é o oposto do que você normalmente é e acabar tendo comportamentos que beiram a alguém abusivo. Eu entendo que as pessoas não têm obrigatoriedade de responder de imediato e que há formas diferentes de se demonstrar interesse, sem ser da forma que demonstramos. E me pego preocupado e até mesmo pisando em ovos para não deixar essas questões tomarem proporções que invadam o espaço pessoal do garoto em questão. Mas se torna exaustivo para mim ter que desarmar armadilhas que crio para mim mesmo e estar em conflito interno constantemente. Enfim, sinto muito por vir colocar tudo isso aqui, eu precisava desabafar com alguém. Obrigado pelo conteúdo de vocês e é tão importante a forma que vocês transformam a vida das pessoas. Gratidão. Escreve bem ele. Escreve. Sim, senhor. Eu acho que você, meu amigo, você tem que começar a ocupar um pouco mais de tempo. Porque isso aí, sabe aquela frase lá de mente vazia, oficina pro diabo? É exatamente aonde surgem suas inseguranças. Então você pode começar a se concentrar um pouco mais em você, cara. Porque você pode estar pensando muito demais na pessoa. E às vezes, vou te contar uma coisa. Eu fiz esse desabafo aqui e tudo. Eu pareço, por exemplo, desinteressado em pessoas por quem eu tenho interesse. Porque a gente chega, joga o celular na cama, não tá olhando o WhatsApp. Às vezes tá com o web WhatsApp aberto, fica online e você não tá lendo. É, isso é importante, gente. O fato da pessoa não estar te respondendo naquele segundo não significa que ela tá, sei lá, fazendo suruba na Via Crucis, sabe? Não, às vezes ela tá fazendo suruba na Via Crucis também, não tá afim de você. E a gente tem que começar a fazer as pazes com isso também. Mas eles estão encaminhando pra ter algo sério aqui, diz o Apolo. Então eu acho que é o momento de pensar que talvez ele use o WebWats. Às vezes ele tá online o dia inteiro. Gente, tem isso também. Eu uso o WebWats e o meu devo ficar online o dia inteiro. Eu não sei como eu apareço para outras pessoas. Sai como online. Eu tô online o tempo inteiro para vocês? Se você tá com a aba porque aberta, eu deixo porque eu tenho o iMac e ele fica ligado o dia inteiro no meu computador e o WebWats fica aberto lá. Então você fica online o dia inteiro. Ou às vezes a gente tá no WebWats mesmo, porque, por exemplo, eu despacho coisa de trabalho pelo WhatsApp. Eu despacho do nada. E às vezes eu tô lá no WhatsApp, só que eu tô fazendo coisas relativas ao trabalho, não tô borboleteando, como diria uma professora minha. Eu acho importante ele refletir nessa questão dele ficar pensando de como que a pessoa não tá correspondendo ou não tá interagindo com ele, mesmo estando online. Cara, você tem que lembrar que digamos assim, a dinâmica do dia da pessoa não pode se resumir a não só você, ou você não pode se resumir a ele. Sim. Porque senão, imagina se essa pessoa ficasse o dia inteiro em cima de você e você querendo fazer suas coisas. Isso ia ser muito complicado. É porque nós temos esferas da nossa vida, né? A família é uma esfera, o relacionamento é uma esfera, o trabalho é uma esfera, os amigos são outra esfera. São esferas que elas podem dialogar, mas que elas não devem se misturar, porque Exatamente. São dinâmicas diferentes. Agora, se você tá acontecendo uma coisa legal, você tá encaminhando para ser algo sério, como você disse, tenta se apegar nesse tipo de coisa e não nessa insegurança que já está aí, né? Ela existe. E eu acho que você tem que trabalhar essa insegurança até pra você não começar algo sério com alguém que não tá no mesmo ritmo que você também. Porque assim, às vezes não vai ser saudável um relacionamento com alguém que não tem o mesmo equilíbrio, às vezes pra você.
tá? Não tô falando que ele não gosta de você, às vezes vocês se gostam, mas se você não aprender a gerenciar suas expectativas de relacionamento, você vai entrar num relacionamento e não vai ser saudável pra você, porque você quer alguém que te dê aquela atenção que ele não tá disposto, e ele já tá mostrando desde o início que ele não pode te oferecer. Por outro lado, ele pode Entendeu? ser... Ele é uma pessoa legal, ele só não tem essa dinâmica. Até porque é uma coisa que me incomoda muito, e eu sei, eu muitas vezes sou o outro lado, esse lado que demanda essa atenção constante, mas eu também sou a pessoa que não suporta ser cobrada por atenção. A gente tá numa geração que tá recebendo estímulo o tempo inteiro e tá 24 horas conectado, e as pessoas querem que a gente funcione no tempo delas, sabe? Então, às vezes, você precisa processar uma informação, você precisa entender, às vezes a pessoa te fala uma coisa e essa coisa, pega num ponto na sua cabeça que você precisa de uma coisa, de um raciocínio pra reagir, sabe? Não é uma coisa imediata, você não pode dar uma resposta, você tem que pensar, você tem que processar, você não pode falar qualquer coisa. E aí você vai parar pra responder, e só o tempo de você parar pra pensar, a pessoa já tá, não, porque você não respondeu, então... Não... Várias vezes aconteceu isso, assim, de 2 minutos, de eu parar pra responder, não é que, tipo, eu deixei 1 hora a pessoa lá, só de eu respirar e começar a digitar, a pessoa já tá, não, porque você não sei o que, você... Calma! Sabe? O que tá acontecendo? Tô fazendo cocô, cara. Assim, sabe? Puta que pariu. Então, assim, não estou te criticando, porque eu já fui essa pessoa também que fica ansiosa, que passa mal, que fica vendo online lá depois que deu boa noite. Tipo, puta, você me deu boa noite, por que você tá online ainda? Então eu vejo as pessoas postando esses memes, eu sou a pessoa que fica puta e ao mesmo tempo entende. Sabe? Porque já estive dos dois lados. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, e realmente a gente acaba se tornando meio abusivo, porque a gente não quer cobrar o outro. A gente fica autoritário, né? E aí a gente não quer cobrar o outro, a gente tenta mascarar esse sentimento na gente mesmo. E aí a gente acaba criando, nessa coisa de contornar o sentimento, criando aquela... Como eu posso dizer? A gente acaba ficando... Você já falou bastante disso, da gente ficar meio reativo, sabe? A gente fica defensivo, a gente fica agressivo sem querer, né? Fica passivo-agressivo, né? Fica estranho. E aí, aí a gente fica estranho, aí a outra pessoa percebe que estamos estranhos, aí ela também fica estranha, afinal de contas nós estamos estranhos, e de repente tá todo mundo estranho. E aí tá ninguém sabe como começou, mas no fim... É uma histeria coletiva do cara. No fim tá todo mundo louco. Então, Mas, Apolo, deixa eu te falar uma coisa. De repente você pode conversar com ele, não exigir que ele responda, mas se tá uma insegurança, e se é falta de um mimo, se é falta de uma atenção, tudo que você pode dizer pra ele, a hora que você então pegar o WhatsApp, fala uma coisa bonitinha, fala uma coisa fofa, ou se de repente um pouco de demonstração de afeto pode arrefecer essa coisa que você acha que tem que ser preenchida de alguma forma, mas não deixa essa história morrer por causa de besteira não, sabe? Sim. E sobre as paranoias que você não consegue silenciar, o que eu posso falar pra você sobre isso é que é muito importante você olhar pra elas como que elas são, que são paranoias. Falar assim, eu sei que isso não é real. É conversar com a sua própria cabeça. Tipo, sim, colocar ela no lugar dela, sabe? Não é real isso. Não, eu estou criando isso. E não faz muito sentido falando assim em voz alta, mas é isso que funciona. A gente tem que dialogar com a nossa própria cabeça o tempo inteiro quando a gente tá nesse estado de criar pensamentos invasivos. É isso. E não esquece da primeira dica do Vitor, ocupe-se. É importante também. Quando começar a ficar, tendo tempo muito livre pra ficar vigiando, boy, vai, sei lá. Instala vários games no celular. Vai correr, vai. Vai ler um livro. Falando, parece uma piada, mas eu tô falando sério. Vai ver uma série. Sério, o aplicativo... Faz um bolo. Fazer um bolo é que é meio difícil fazer um bolo, né? Às vezes você tá na rua, né? Tipo, não, mas o processo de você fazer um bolo te ocupa bastante. mas às vezes você tá na rua, né, gente? É tipo muito fácil stalkear. A gente tá falando, tipo assim, stalkear uma pessoa, você tá com o celular na mão, você pode... entendeu? Tipo, você tá na rua, você tá no ônibus, você tá no banheiro, sim. cagando. Agora você tá, tipo, fazer um bolo. Coma um bolo, então. Porra. Procura uma padaria e come um bolo. Aí, Procura uma se padaria você estiver em casa, faça um bolo. Fazer bolo é realmente bom. Mas assim, em momentos práticos, deixa uns episódios baixados no Netflix, Amazon Prime, esses aplicativos aí deixam você baixar e deixa as coisas aí direcionadas pra você poder distrair a sua mente. Exato. Ai, que dica merda do bolo. Ai, gente, eu amo vocês. Próximo. Sério, já começou estourando esse episódio. Próximo. É o seu. Vamos lá. A tal da friendzone é meu, mas não foi eu que escrevi não, tá? Começa por aí. Vamos deixar isso claro.
A tal da friendzone. Olá, exaustos. Me chamem de miga. Sua louca. Certeza ele tinha ensaiado isso, não é possível. Comecei a ficar com uma pessoa e acabei me apaixonando. Mas ela, desde o começo, deixou claro que não queria nada sério comigo. Era só uma amizade colorida. Eu relevei o fato de termos níveis de interesses diferentes porque queria continuar ficando. Afinal, estava apaixonado. Vamos fumar em posto de gasolina. Falei disso no episódio passado. Vai dar super certo. Vai. Vai dar certíssimo. Por exemplo, eu ia em rolês que não gostava só pra ver a pessoa. Mesmo quando a pessoa, ao ver que estava sofrendo, tentava se afastar. Eu fingia que estava tudo bem pra continuar nos vendo. Vamos fazer churrasco em posto de gasolina. Vamos. Vai ser muito legal. Claramente, não deu boa. Não deu bom, lógico. né? Depois de 6 meses desse relacionamento... Gente, isso já é um relacionamento. Mesmo que provavelmente uma das partes... Ela colocou entre aspas aqui. Decidimos parar, pelo menos por um tempo, já que eu estava extremamente frágil e com autoestima baixíssima. Tenho sofrido esse término, mas a relação friendzone também estava me fazendo mal, pois eu queria muito mais do que a pessoa queria ou podia me oferecer. Como desapaixonar de uma pessoa? Como acreditar que é possível ser correspondida por alguém se em 23 anos nunca fui? Às vezes, parece que ter essas migalhas de afeto e de atenção é melhor do que não ter nada. Essa carência acaba com a minha autoestima. Como evitar passar por esse sofrimento novamente? Amo o podcast. Vocês fazem refletir sobre todas as questões interiores. Um beijo pros 3. Eu Miga. vou começar mal aqui pra você. Primeiro que a gente não tem como desapaixonar, não é um Miga. botão. A gente só tem más notícias. Miga, que situação que Vamos você conversar, tá. vai. A primeira coisa que a gente tem que pacificar é o seguinte. Esse cara também... Ok, miga não... Não, ela Miga falou estava- uma pessoa. Você não sabe se é cara ou se é uma Essa menina. pessoa, assim, miga estava, assim, com algumas decisões equivocadas. Por outro lado, se você tá com alguém do teu lado que você está ficando, sabe que a pessoa está apaixonada há meses e que você não vai corresponder, acho que tem que partir um pouco também da outra pessoa... Não sei, pensar um pouco, assim, se ela sente algum afeto para essa pessoa que tá apaixonada. Porque, miga, você tem decisões bem equivocadas, mas essa pessoa com quem está se relacionando talvez não seja tão legal também. Eu acho que isso é um relacionamento abusivo. Do meu ponto de vista, isso foi um relacionamento abusivo. A pessoa tinha o poder e se aproveitou. Ela usou o afeto contra ela. Quanto a desapaixonar, eu acho que dá e não dá, tá ligado? Porque dá pra você desapaixonar de uma pessoa mesmo... Porque existe um processo de desapaixonar que é que você se apaixonar por outra pessoa. E aí, tipo, vai virando uma filinha. E tem o processo de você pegar asco da pessoa por alguma atitude dela. Uhum. Então são duas coisas que estão fora do seu controle. Mas olha o problema, porque você pode ter asco de uma pessoa por quem você tá apaixonado e você pode se apaixonar por duas pessoas. A grande questão é que o que eu percebo aqui é que não é exatamente esse sentimento. Ela reconhece que ela tem uma solidão, uma carência, e que são esses sentimentos que fazem com que ela entre nesse tipo de relação. Porque ela acaba aceitando o que ela diz que é a migalha, esse resto de afeto, por medo de não ter nada. Uhum. A questão é que a gente não pode ficar vivendo como se a gente estivesse o tempo inteiro esperando por um grande amor. Essas coisas, elas acontecem. E lamento te dizer, mas não vai ser a primeira decepção que você vai ter na vida. Eu vou corrigir o que eu falei do relacionamento abusivo, porque eu não sei nada, nenhum background dessa história pra falar sobre isso. Você falou que a pessoa tentava se afastar e você fingia que tava tudo bem. Então também não posso falar, né? Não sei se a pessoa fez de tudo pra terminar e você ficou... Vamos tirar aí esse peso que eu coloquei na outra pessoa, porque eu não sei de nada do que estava acontecendo. Uhum. O que eu posso falar é que a gente tem aí um problema de autoestima muito sério. É aí que mora. E mais que um problema de autoestima, não, porque eu acho que é um problema que vem ligado com o problema de autoestima, que é o problema da gente achar que a gente vai encontrar a felicidade só quando a gente encontrar alguém, só no outro, que a gente precisa do afeto, que a gente precisa da atenção para ser feliz. Que faz a gente aceitar qualquer coisa. Porque qualquer coisa é melhor do que nada. Eu entendo que essa solidão que você sente, essa solidão que a gente acha que a gente não tem ninguém pra gente no mundo, entendeu? A gente tá o tempo inteiro vendo casais, a gente tá... você fala muito ali. É Instagram, é Facebook, isso tá tudo na nossa cara. Será que a vida de todo mundo tá dando certo, menos a minha? Não tem ninguém pra mim, ninguém vai me achar bonito... tudo isso é muito assustador também, mas você percebe que a situação de você estar agora com outra pessoa também não funcionou? Sim, e a gente se permite passar por cada situação cruel quando a gente acha que qualquer coisa vale ter um mínimo de afeto, sabe? Porque não vale. Não vale. Não vale. Não é.
A gente, na real, você precisa encontrar esse afeto primeiro em você mesmo. Você precisa sentir mais afeto por você. Porque aí você vai, através disso que você vai fortificando a tua autoestima, você vai fortificando a ideia de que não é no outro que você vai encontrar felicidade, você já é completa. O relacionamento, ele é uma construção. Ele não pode existir para preencher uma lacuna que você acha que existe dentro do seu coração. Se ele existe para preencher qualquer coisa, tá errado. Porque você não tá construindo nada, você só tá tapando um buraco. E é por isso que as coisas não vão pra frente. Se assim, tenta imaginar que tipo de pessoa você quer com você daqui a 10 anos, por exemplo. É essa pessoa que você vai construir uma vida? É essa pessoa que você vai ver futuro? As coisas, elas não podem estar condicionadas só ao que a gente entende por relacionamento na nossa cabeça. De repente a gente tá vivendo 1000 coisas na cabeça, a gente tá ansioso pra viver situações muito específicas, ansioso pra colocar aquela foto no Instagram com uma pessoa, a gente quer participar disso, que a gente vê todo mundo fazendo. E as coisas não são assim. As coisas, elas são muito mais complexas. Relacionar-se é complexo pra caralho. Vai muito além da fotinho, da declaração, daquele casamento, né? Da performance, né? Isso. Do que... Mais do que essa imagem que todo mundo olha e acha que é maravilhoso. É muito além do que as pessoas veem. É a convivência, então a gente não tem como avaliar. Mais do que isso, é muito além do que as pessoas mostram. Sim, do que a gente vê. Isso. É muito complicado. Envolve intimidade. Tenha mais afeto por você mesmo, amiga. Então você perguntou como acreditar que é possível ser correspondida por alguém se em 23 anos nunca fui. Isso é uma coisa assim... Eu me pergunto isso, e eu tenho 29, sabe? Se você falou que tá ouvindo a gente há tanto tempo, eu acho que eu já me perguntei isso em algum episódio aqui. Já sim. Já perguntei. Às vezes a gente cai nessa também. A gente também tem essas dúvidas. É muito difícil mesmo. Mas o que me mantém firme, o que me mantém seguindo, digamos assim, é essa ideia de que enquanto eu não estiver bem comigo, nem adianta eu tentar procurar alguém. É por isso que eu tô tranquila em relação a isso. Porque eu não quero procurar alguém agora e entregar meu afeto e a esperança e a credibilidade, a ideia de correspondência, de amor pra alguém e construir toda essa ideia de novo pra essa pessoa levar toda a minha firmeza também. Porque a gente tem uma ideia também de que as coisas de para sempre, sabe? De não dar certo, de não correspondência. Às vezes você foi, sabe? Às vezes você foi correspondido até pelo seu amigo. Só porque ele não queria nada sério, não quer dizer que não houve correspondência. Só não foi da mesma maneira. Existem várias formas de ser correspondido. Existem várias formas de amar. Existem várias formas de se relacionar. Sabe, é tudo tão amplo. A gente grava aqui, toda vez que a gente grava, toda semana quando a gente fala de relacionamento, eu fico tão em dúvida sobre como é amplo o amar e o se relacionar, e como a gente tem muito pra questionar ainda, sabe? Mais do que pra viver, mas pra questionar, sabe? Mas a gente vai questionar isso pro resto da vida. A gente vê casamentos de 50 anos que terminam da noite pro dia e pessoas que se reencontram, sei lá, em idade avançada. Não tem como saber. A questão é que relacionar-se demanda uma energia, porque você tá empenhando alguma coisa pra construir junto de outra pessoa. Se você já chega num relacionamento deficiente porque você tá com a autoestima machucada, porque você tá com essa coisa interna quebrada, e você tá usando o relacionamento como muleta, não tem a menor possibilidade dele ir pra frente. Porque você não tá conseguindo empenhar a energia que você tinha que estar empenhando ali. O relacionamento, ele exige da gente. Porque a gente também tá lidando com outra pessoa. E com a autoestima de outra pessoa. E com o que outra pessoa também tá esperando da gente. Se a gente chega com esse oceano de expectativas, com esse monte de situação pré-preparada na nossa cabeça, como é que a pessoa vai lidar com aquilo? É uma outra pessoa, com outra vivência, outra trajetória, outra visão. Outras expectativas. E pode ser que seja uma pessoa com uma visão de caráter até diferente. A gente não sabe. E às vezes você vai ser correspondida e mesmo assim não vai dar certo. A gente fala isso todo episódio. Às vezes o amor, as duas pessoas se amarem não é suficiente para que uma coisa funcione. É tudo tão complexo. E é por isso que eu te digo, só para finalizar e responder a sua última pergunta, como evitar passar por esse sofrimento novamente? Não existe. Não existe. Tem como. Só não sentindo. Mas qual é a função de não sentir? A gente não sente o que é bom, ou não sente o que é ruim, mas daí a gente também não vai sentir o que é bom. Apatia é muito pior, né? Qual é a função, não é mesmo? De estar aqui se a gente não sentir nada.
Nenhuma. Então, miga, força na peruca. São só 23 anos, ainda tem muitos, muitos anos pra você sofrer e sentir coisas muito boas também. E a gente vai estar aqui pra você. Agora sou euzinha, né? E If you can love yourself... Ai, queria ter feito a voz da RuPaul, mas não consigo. Peço perdão. Oi, exausto, tudo bem? Sou a Kátia. Sempre tive complexo com o meu corpo e minha aparência. E desde que comecei a namorar, essa foi uma questão muito importante. A minha família tem a incrível habilidade de me colocar pra baixo dizendo que sou gorda, que eu deveria parar de alisar o cabelo, que ninguém vai querer ficar comigo porque sou insuportável e que vou acabar sozinha. Meu Deus! Então, desde sempre isso foi um complexo muito grande e com o tempo só foi piorando. No meu último relacionamento, o cara foi tão, mas tão escroto comigo que comecei a ter bloqueios em me relacionar de novo. Quando comecei a ouvir o episódio sobre o Tinder, foi um baque, porque esse app só me deixa mais ansiosa e nervosa. Eu sou gorda e por conta disso tenho medo de sair com outras pessoas, porque na minha cabeça eu sou feia demais pra alguém se interessar comigo. Já tentei usar o app, mas assim que alguém me mandou uma mensagem eu acabo fechando na hora por puro medo de socializar. E isso piora quando eu acabo indo em algum date. Fico me imaginando como a pessoa está me vendo, como alguém inchado e feio e desnecessário, e acabo estragando as coisas. Fora que tenho dificuldades em conversar com as pessoas porque nunca sei o que falar, não sei puxar assuntos e sou terrível em manter conversa. Quando ouvi o episódio sobre a rejeição, entendi plenamente o porquê eu fujo do Tinder. Morro de medo de ser rejeitada porque eu sei que vou ser. Por mais que as fotos mostrem como é o meu corpo, eu tenho muito medo da pessoa me ver pessoalmente e eu perceber a decepção, como vocês comentaram nos episódios. Por conta de todos esses complexos, já faz 1 ano que não saio com ninguém ou converso com um cara nesses interesses amorosos. E graças a vocês eu percebi que se eu não me esforçar a mudar ou sair do estado que eu tô, vou cada vez ladeira abaixo. O problema é que eu não sei como começar a mudar e a melhorar essa situação. Eu sei que preciso me amar primeiro, mas é muito difícil. Minha melhor amiga, e outra que tem problemas com interações amorosas, deu a ideia da gente baixar o Tinder juntas e uma montar o perfil da outra, senão nenhuma das duas vai fazer. E sinceramente acho que vai dar merda, mas pelo menos é um passo, né? Desculpa pelo texto mais sem nexo, na minha cabeça ele está muito melhor. Só agradeço vocês por esse podcast e pela newsletter. Por favor, continuem mandando a newsletter. Podem ter certeza de que estão ajudando muitas pessoas. eu acho que primeiro ela tem que desvincular essa ideia de que se ela quer conhecer alguém na vida dela, ela vai conhecer no Tinder. Eu acho que essa estratégia que ela fez e a amiga dela, de uma montar o perfil da outra, isso não quer dizer absolutamente nada. Eu acho que primeiro, o passo principal é ela começar a olhar pra ela com mais afeto. Porque ela se convenceu de que ela é toda essa negatividade, de que ela acredita ser. E, cara, não é, velho. Certamente não é. Esse negócio do perfil da amiga, eu entendi o ponto dela, mas de fato não tá dialogando Eu acho perigoso com isso. o problema. Não tá dialogando com... e tem essa também. Eu acho, porque são 2 amigas, aí as duas vão entrar, e aí uma vai conseguir um match primeiro, vai se dar bem, a outra vai ficar com autoestima ruim, porque uma conseguiu e a outra vai se convencer de que, nunca vou conseguir mesmo, tem algo de errado comigo. Entende? Porque são 2 pessoas que estão com autoestima ruim. Você vai acabar, sem querer, mas assim, montando uma situação de competitividade irracional. Não é racional, não é que elas vão competir. Irracional, e eu acho que, não... Justamente, mas assim, a gente olha os outros e a gente se sente isolado quando a gente vê outras pessoas que não estão passando por um problema semelhante. Quando você já tá com a autoestima ruim e você deposita a sua confiança em... Eu não sei explicar, quando você deposita a sua confiança em outra pessoa que também tá com a autoestima ruim, como se... Enfim, qualquer filme de comédia romântica que você vê 2 pessoas fazendo perfil junto, acontece exatamente essa situação. Um consegue, o outro não, e o outro... Enfim, só que nos filmes de comédia romântica as coisas dão certo, na vida nem sempre. Agora, eu vou falar uma coisa pra você, que me perdoa se parece estar invasivo. Mas que coisa, assim, essa questão da tua família, né? Porque, primeiro, a tua família não tem que dar palpite em relação à tua vida afetiva. Esse tipo de discurso que você vai ficar sozinho, não sei o quê, eles estão associando diuturnamente o fato de você estar solteira com o que eles veem como um problema na tua aparência. Eles estão forçando esse tipo de visão na tua cabeça. E isso é uma coisa que você já consumiu, você já associou, e é isso que tá te fazendo sofrer. A gente acabou de ler 2 mensagens assim de pessoas que estão passando por problemas por se relacionar. Então a gente tá aqui falando que relacionamento é uma coisa muito complexa, uma coisa muito complicada, muito além do que
do que é mostrado. Então, eu entendo isso que você está dizendo. A gente associa imediatamente a essa insegurança que a gente tem com a nossa aparência, a esse medo de ser rejeitado. Direto a gente comenta o hábito de ficar citando os defeitos para ter certeza que a pessoa tem noção de que, pra gente ter essa certeza que ela gostou mesmo da gente, a gente tem essas coisas de se sabotar mesmo, né? Eu tava falando isso entrando nessa coisa de... Você repetiu algumas vezes nesse e-mail, não foi uma vez só, que você era gorda. E eu achei engraçado, porque esse não é o seu perfil do Tinder, é só uma carta pra gente. A gente não se importa se você é gordo ou não. Não precisava ficar repetindo. Mas eu entendo essa afirmação, porque eu já contei aqui também que eu faço isso. E rolou essa discussão outro dia no Twitter. Tinha 2 meninos gays falando sobre como eles têm que ficar colocando no perfil que, eu sou gordo, e mesmo assim o cara vai lá, dá match e reclama, sabe? E aí eles falam assim, inacreditável como o cara tá escrito no seu perfil e o cara reclama que você é gordo. Eu falei assim, vocês não entendem. Como se eles estivessem reclamando de um serviço que eles pagaram. Não, e o cara... E aí, tipo, aí um cara que não era gordo falando assim, não entendo pra que coloca gordo no perfil. Você não entende porque você não é. É isso. Porque a vida inteira eu sempre tive muito medo. E eu, assim... em todos os meus perfis de rede social a vida inteira. Tipo, não existia Tinder ainda. Eu a vida toda tentando deixar claro que eu era gorda, colocando as fotos que deixassem claro como é meu corpo. Porque a gente tem medo de chegar lá e a pessoa olhar pra gente de um jeito diferente, achar que a gente tentou enganar. Então, sabe? Porque é real, é legítimo esse medo da pessoa achar que você tá tentando enganar ela de alguma forma. É assustador. Porque existem pessoas, tipo assim, se você vê as narrativas de filmes, as histórias, existem histórias irreais, histórias de verdade, de pessoas que se apaixonam umas pelas outras pela internet e a pessoa nunca contou que ela era gorda. Então, e aí, tipo, a pessoa fez cirurgia de estômago pra tempo de encontrar a outra pessoalmente. Nossa. Porque, sabe? Doideira. Porque, assim, as pessoas, elas querem um corpo dentro do padrão e, enfim, hoje cada vez mais tá mudando essa visão, mas ainda é muito, muito, muito terrível. E então eu entendo você, mas a gente tem que ser menos cruel com a gente mesmo. Então, assim, o primeiro passo é poder se impor. E assim, você tá ok com quem você é? Então, assim, o seu primeiro... Eu entendo que você... eu tenho que fazer alguma coisa, senão não vai dar certo. Mas se eu fazer alguma coisa, não é entrar no Tinder ou encontrar alguém pra sair. É entender quem você é. Tipo assim, eu estou feliz com quem eu sou e essa sou eu e pronto. Então, se a minha família falou alguma coisa, eu falo assim, problema meu, entendeu? E eu falava assim com a minha mãe. Porque assim, a minha mãe hoje é tranquila comigo, meu pai hoje é tranquilo comigo, eles respeitam quem eu sou e não falam sobre emagrecer, não falam sobre mudar, mas por muito tempo a minha mãe falava. E não porque eles são cruéis, mas porque eles cresceram ouvindo que era errado ser gordo. Porque eles cresceram vendo na televisão pessoas magras. A minha mãe, ela é cruel com ela mesma o tempo inteiro também. Não acho que ela engorda um pouco, ela quer emagrecer, ela não aceita engordar um quilo que seja. Então, assim, eu me impus de maneira que agora ela não fala. E quando ela fala, é porque eu dei alguma abertura. Eu falo, não tô me sentindo tão confortável como eu tô agora. Ela fala assim, então precisa você... Entendeu? Mas eu me impus, não foi fácil. Por um tempo ela ainda... Até o momento que ela falou assim, não, tá tudo bem, ela tá feliz assim. Ou ela quer ser assim, eu não tenho direito de invadir esse espaço. Eu respeito a ela. Mas é um começo desconfortável mesmo, porque a nossa família, a gente não se sente tão bem no começo. Mas a gente precisa botar o pé ali. Agora, se você não tá confortável com quem você é, também não tem nada de errado em querer mudar. Por você, não porque alguém falou. E isso é alguma coisa que ninguém pode falar pra você, olha, emagrece, ou olha, continua assim. Eu não posso dizer pra você o que você tem que fazer, você tem que decidir por você mesma. E é só quando você souber que você tá bem, que você consegue se sentir bem com o de fora. Porque enquanto você não estiver de bem com você mesma, qualquer informação que vem de fora vai te abalar muito. Tipo, qualquer olhar de fora é tipo uma facada na gente. Eu acho importante isso que você tá falando, assim, do se aceitar, porque se ela tá se propondo ainda a ter os dates, a se relacionar, às vezes só não bate, sei lá, a química, às vezes não bate a ideia, e você automaticamente vai associar com o teu corpo. Então, eu tô falando isso exatamente por isso, porque por muito tempo eu não saía, eu simplesmente não, eu saía e era muito insegura em relação a isso, e ainda hoje eu tenho os meus momentos de insegurança, e eu sei que quando eu tô insegura em relação a mim mesma, não adianta eu sair com 10, 15, 20 pessoas, porque qualquer coisa que acontecer, eu vou falar, não, é porque eu tô toda cagada, porque eu tô muito feia, porque eu mudei por isso, porque meu cabelo tá aquilo, porque meu corpo aquilo outro. Eu sempre vou arranjar um jeito de me menosprezar, quando na verdade simplesmente não rolou.
Quando eu estou segura, aí eu sei que foi o date que foi ruim. Ou a pessoa não teve nada a ver comigo, ou isso ou aquilo. A ideia não bateu, às vezes. Exatamente. Mas enquanto você não... E aí é por isso que eu falo, não, porque eu sei, é difícil mesmo esse negócio de ficar de bem consigo mesmo. É muito difícil. A gente fala como se fosse, fazer as pazes consigo mesma. E é difícil pra caralho, mas é o primeiro passo. Não adianta tentar fazer outra coisa antes de parar e falar, olha, o que eu quero ser? Como eu vou fazer? E não é um ativo, não é uma coisa que assim, estou de bem comigo mesmo. É uma coisa que a gente tem que você cultiva, que você tem que segurar todo dia. Não é. Opa, alcancei a paz comigo mesmo. Agora tudo vai ser fácil. Não, todos os dias aquela batalha com o espelho. Não existe. E eu acho que é importante, o primeiro passo para você começar a desvincular essa ideia de começar a se aceitar e achar que tudo gira em torno de você estar com alguém, é você perceber que a ideia de felicidade, que principalmente as gerações antes das dos nossos pais, etc., a ideia de felicidade deles é construção de família e procriar, dar sequência. Essa é a forma de felicidade que a grande maioria deles enxergam hoje em dia. E é uma coisa que a nossa geração não é isso que a gente quer, a gente viu que existem outras formas de felicidade. Você tem que perceber isso, encontrar o que você quer. Que eu tenho quase certeza que não é essa perspectiva que é o que seus pais têm. Cara, mas eu entendo ela, e eu entendo a menina do e-mail anterior também. A gente quer encontrar alguém, a gente quer ser amado, a gente quer ser visto e ser desejado. Sim, entendeu? E isso é muito negado pra gente. Mas eu acho assim, se ela conseguir aliviar essa pressão dos pais dela, ela vai, diminuir 70% da pressão que ela tem sobre si mesma. Mas o problema, por que essa solidão trai a gente nesse sentido? Porque a gente vê o tempo passar. Daqui a pouco passam, sei lá, você passa um ano... Eu tenho um amigo que faz isso direto. Passa um ano, ele começa a noiar, porque ele fala, caralho, 12 meses e eu, sei lá, beijei uma boca só, não sei o quê, o que tá acontecendo, tudo, tô envelhecendo, tá passando não sei o quê, e eu falo, calma, não pode ser isso o jeito de você mensurar se o seu tempo tá sendo ou não bem empenhado. E, gente, é muito mais profundo do que isso, sabe? E eu entendo, assim, que, beleza, beijinho, mas vai além do beijar a boca. Mas é porque as pessoas, elas beijam as nossas bocas, mas elas não querem se envolver, elas não querem ter um relacionamento com a gente, elas não querem, não são as pessoas com quem elas querem sair de mão dada na rua, não são as pessoas com quem elas querem ter um relacionamento sério. E é muito doido isso, parece frescura, parece conversinha, não é algo que eu gosto de falar em voz alta, porque eu não me sinto confortável, porque parece mimimi, e as pessoas adoram apontar e falar, é conversa, mas é uma coisa muito séria, é uma coisa que acontece, qual é a palavra? Frequência? É igual frequentemente, mas não era essa a palavra. Eventualmente. Não. Corriqueiramente. Esqueci a palavra. Mas é bizarro, sabe? Porque ninguém te fala quando você é pequeno que vai acontecer isso com você pro resto da sua vida. A gente não tem entendeu? Nenhuma... E não existe um remédio pra isso. Ninguém te garante que você vai emagrecer e isso vai resolver. Enfim, sabe? Nem deveria ser um resultado, vai emagrecer e vai resolver. Eu preciso ser magra pra encontrar amor, sabe? Essa, como diria o Fernando Pessoa, esse aqui é o cadáver. A questão é que a nossa mente, de novo, para tentar nos proteger, ela levanta e ela vai criando esses obstáculos, ela vai criando essas defesas, e daqui a pouco a gente não percebe como a gente se isola internamente. E quando estamos isolados internamente, que a gente está sem essa conexão com o mundo ou com outras pessoas, a gente começa a sentir essa solidão que ela é muito maluca, porque ela é silenciosa, mas ela dói. E pra tentar entender essa solidão, tentar entender esse sentimento, a gente acaba dando vazão para essas inseguranças. Então, a palavra era sistematicamente. É isso aí. Eu acho que de pessoa para pessoa, eu imagino que as vozes elas sejam diferentes, mas ecoam no mesmo problema. A gente recebe muita gente assim, e-mails, e esse provavelmente deve ser o tema mais comum dos e-mails que a gente recebe. O medo que as pessoas têm de ficar sozinhas. O medo que as pessoas sentem de serem rejeitadas, porque nós nos rejeitamos muito já. Então, essa rejeição dialoga com a nossa própria rejeição. E a gente meio que leva pra casa isso, fica achando que o outro não levou nada. A gente traz isso pra dentro de casa. A gente dorme com isso divide travesseiro com a gente.
E a gente vai ficando com medo. E o que acontece? Pra não ter que passar por isso, o que a gente faz? Essa é a maior cagada que a gente pode fazer. A gente para de tentar. Mas aí, vamos falar sobre dicas práticas aí para qual era o nome que nós demos à nossa amiga? Kátia. Para Kátia. A Kátia, porque não está sendo fácil. Kátia, encontra pessoas parecidas com você. Não só fisicamente, como pessoas que têm personalidade parecida com você. E por que eu tô falando personalidade parecida? Porque aí você vai sair um pouco mais, né? E vai ter que sair um pouco da zona de conforto. Sair um pouquinho, passear, né? Perdeu o medo de ser vista. Vai explorando. Entra no Tinder. Se você achar que deve, entra. Aí, se você vai sair com essas pessoas que você deu match, que você conversou, você decide. Você sai com as pessoas que te fizeram sentir confortável. Mas aí, de novo, se você não se sentir julgada, se você não se sentir com medo o tempo inteiro e sabendo que rejeição é uma possibilidade, e é uma possibilidade pra você e pra qualquer pessoa. Eu posso ser rejeitada e o Vitor pode ser rejeitado e você pode ser rejeitada e o Fran pode ser rejeitado, todos nós, sabe? Minha irmã pode ser rejeitada, todo mundo, não tem essa. O meu irmão pode ser rejeitado. Então é muito difícil para todo mundo. Então é foda. O que a gente faz pra lidar, pra aprender a se amar, pra aprender a interagir melhor é ir se cercando de pessoas que se parecem com a gente, que conversam com aquilo que a gente gosta. Que passam por coisas parecidas. Porque a gente vai criando segurança, vai criando uma rede de apoio, né? Eu não gosto dessa ideia de fazer junto com a pessoa Tinder, porque, como eu disse, na nossa cabeça a gente não cria a ideia de competição. Eu não acho que as pessoas compitam, compitam entre si, mas a nossa cabeça pode fazer isso. E aí, tipo assim, ou ela fica triste com você porque você conseguiu alguém, ou você fica triste com ela porque ela conseguiu alguém, e não ficar triste com a pessoa, mas ficar tipo, com a autoestima pior ainda, sabe? E não tá dialogando com o problema. Qual é a necessidade, sabe? Não tá dialogando com o problema. Você tá... É uma solução paliativa que fica nessa cabeça que... Como se tudo se resumisse ao medo de instalar o Tinder. E não é. É um medo muito mais profundo. A menos que vocês vão sair a 3, né? Sei lá, vai... Aí é o melhor dos dois mundos. Porque se tudo der errado, pega a tua amiga. Vira a dança do machixe. Eu recomendo. Já que nenhuma encontra ninguém, sai as duas aí, ó. Top. Vamos pra um bar. Eu faria isso. Não sei... Eu acho muito propositivo. É isso, né? E é isso, Kátia. Já rolou meu desabafo aqui, sistemático. Já militei, lacrei. Obrigado pelo e-mail, viu? Continua mandando mensagem pra gente. Vamos lá. Tava ruim, aí tava bom, mas agora acho que piorou, vixe. Oi, queridos exaustos, meu nome é Daniela e, primeiramente, eu gostaria de dizer que amo o podcast de vocês e que fiquei meio solitária naquela quinzena sem podcast. Espero que tenham conseguido descansar, na medida do possível. Bom, esse e-mail é mais um desabafo, eu acho. Vamos lá. Basicamente, tinha um cara do Tinder de quem eu gostei muito e a gente tinha uma puta química. Mas ele sempre tinha medo de se entregar e eu, como a doida intensa que sou, ficava esperando alguma atitude dele. Nesse meio tempo, já tivemos 2 discussões sobre essa nossa falta de equilíbrio. Pois quando eu gosto, eu quero ver a pessoa sempre que posso. Eu quero ter uma certa rotina. Isso de sair uma vez por mês é meio bizarro pra mim. Uma época ele disse que tinha medo de eu estar querendo namorar com ele. Como o Francisco disse uma vez, não tem essa coisa de querer namorar, tem que ser tipo um consenso, né? Aí eu perguntei pra ele, mas eu te pedi em namoro? E ele ficou super sem graça e disse que não. E eu perguntei pra ele, como eu vou querer namorar alguém que eu não conheço? Daniela, você é uma pessoa meio confusa. Enfim, a gente foi se vendo cada vez menos e eu simplesmente cheguei nele e disse, olha, eu gosto de você, mas queria que você me desse a oportunidade de te conhecer melhor. A nossa química é boa e a gente se dá bem, mas eu preciso de mais. Quero te ver mais vezes, sabe? Aqui já estava tudo errado, pois não se cobra afetividade, né? Devia ser uma coisa mais natural. Eu, besta, achei que isso faria ele se tocar de tudo que sentia. Ele pediu um tempo para pensar, porque estava muito confuso e tinha muita coisa acontecendo na vida dele. Disse que tem uma dificuldade de se abrir com as pessoas e que não consegue se entender. Avisou que daria uma sumida e esperava que eu entendesse. Deixei ele quieto e não falei mais nada. O problema foi que se passou uma semana, eu suspeitei que já tinha acabado mesmo, pois ele não falou mais nada,
E eu senti raiva porque ele aparecia todo dia vendo meus stories. O famoso orbiting, mas não falava comigo. Ocultei para ele não ficar aparecendo nem vendo as minhas coisas, porque isso estava me fazendo mal. Fui na psicóloga e ela disse, a resposta ele te deu. Se passou mais de uma semana e ele não te falou nada, é porque ele mesmo não sabe dar conta do que ele sente. Você não pode ficar esperando ele te dar uma resposta se nem mesmo ele sabe. E mesmo assim ele já te deu uma, o silêncio. Silêncio também é resposta. Depois que eu saí dessa sessão de terapia, isso pareceu a coisa mais óbvia do mundo. Passei a segunda semana sem falar nada e finalmente, antes de escrever esse e-mail para vocês, perguntei a ele se o silêncio era realmente uma resposta. Ele pediu desculpas por não ter falado nada e que eu mereço muito mais do que ele pode me oferecer, porque sempre tratei ele bem. E aí é papinho. Disse também que não consegue se entender e acaba afastando as pessoas da vida dele, que eu não tenho nada a ver com isso. Papinho. Me desejou... Essa é uma conversa tão batida. Me desejou tudo de melhor e que agora as coisas vão dar certo pra mim, que não queria ter sido um babaca. Assim, eu tive que chegar nele pra encerrar. Essa falta de um ponto final me irrita, pois me dá a ideia de que tem algo pendente. Mas assim, eu acho que o cara que falou... Quando ele falou assim, que precisa de um tempo, um silêncio... Pra mim isso é o ponto final. Era, mas tudo bem. Mas a nossa colega é intensa, aqui como ela mesma disse. É. Mas quando é que eu, uma pessoa intensa... Daniela intensa. Vou encontrar alguém que pelo menos queira falar do que está sentindo e não tenha medo de se relacionar, porque vai que o tempo gasta a nossa relação e não dê em nada. Aí ela abre uma chave aqui, não é nem um parênteses. Modernidade líquida intensifaz. Parece que todo mundo com quem eu me relaciono tem medo de ter as conversas mais simples, de pôr o preto no branco. Reconheço que tem coisas que eu deveria ter falado de uma maneira diferente para ele, mas eu tentei ser compreensível e dar espaço para ele falar. Só que eu senti que eu tava me diminuindo, tentando me encaixar na vida dele, sendo que ele não me dava esse espaço. Por mais que a gente se sentisse confortável um com o outro e ele gostasse de mim, mas não tanto quanto eu gostava dele, o que me chateou nessa história foi o fato de a gente ter muita química, mas ele ter medo de se entregar, de me dar a chance de conhecê-lo melhor, de a gente se ver mais e tal. Sério, nunca tinha rolado um match tão intenso desse. O santo bateu tanto que quase se espancou. Não consigo ter relações de sair por sair, de se ver só quando convém. Quero ter a pessoa na minha vida porque de tentar me encaixar onde eu não caibo e de insistir no não insistível, eu já tenho doutorado. Já saiu muita briga e mágoa por isso. Nossa, será que ela é pisciana? Digo que esse e-mail foi um desabafo mesmo porque acabei de conversar com uma pessoa... É muito intenso. E chegamos num consenso, depois de mais de 2 semanas de silêncio, que o melhor seria encerrar, porque eu não poderia obrigá-lo a uma coisa que eu queria, mas eu também não poderia me diminuir para caber na vida dele, sendo que eu queria mais e ele não conseguia me dar essa abertura. Vocês já passaram por isso, de achar que a relação tinha futuro, mas que acabou dando errado não pela falta de interesse, mas pelo medo por parte de outra pessoa? Vocês têm dicas para os exaustos e intensos que também se sentem assim? Tem um monte, que agora que acabar a gente vai conversar, Daniela. Já tentei convencê-lo a ir para a terapia, que isso ajudaria a Daniela a organizar a vida dele, mas ele disse que se sentiria desconfortável. Enfim, já agradeço por terem lido meu textão. Long live the exhausted ones, melhor podcast do universo. Daniela, você não pode mudar as pessoas. E eu vou te contar uma coisa, o problema não é que ele tem medo de se relacionar, o problema é que eu não sei, você é bem intensa. Eu fiquei intimidado com o teu e-mail. Você não pode mudar as pessoas e você não... Ele ser diferente, ou ele ter uma expressão de afeto diferente da tua, não significa que você vai se diminuir pra encaixar. Você falou muito disso. Mas você percebe que das duas, uma, ou você encontra alguém mais alinhado... Às vezes vocês são incompatíveis. Justamente, mais alinhado com esse tipo de pensamento e com essa forma de demonstrar sentimentos, ou você entende que relacionamento primeiro demanda tempo, demanda energia e demanda conversa. Ser compreensiva não é dar um prazo pro cara te responder se ele vai ou não aceitar as coisas do jeito que você quer. Você percebe a diferença? Então, assim... Eu só achei meio papinho dele de você merece coisa melhor, não sei o quê, tipo, que isso é... Olha, ele falou, como eu iria namorar alguém que eu não conheço, certo? É. Ele não tem medo de se entregar.
ele só não tem a mesma velocidade, o mesmo ritmo que ela. É isso. Entendeu? Eu acho que essa conversa de medo de se entregar tá me irritando. Não é com você, tá? É Daniela, né? Daniela, essa conversa não é com... Esse negócio não é com você, é com o universo. Todo mundo tá com essa conversa de medo de se entregar. Medo de se entregar é a nova grande desculpa que a gente inventa quando as pessoas não querem nada com a gente. A gente não tem medo de se entregar pelo fato de que a gente não decide quando nós nos apaixonamos. Não, mas ninguém nunca fala pra gente, tô com medo de me entregar. A gente fala isso das pessoas quando as pessoas não querem nada com a gente justifica que elas estão com medo de se entregar, porque a gente, do alto da nossa arrogância, não aceita que as pessoas não querem nada com a gente. É. E na real é só isso. Isso é minha culpa, porque eu já usei essa, inclusive esse ano. Tipo assim, por que a gente é assim? Por que a gente não aceita que simplesmente a pessoa não gosta da gente? Né? Talvez nem odeie, mas assim, não gosta do mesmo jeito que a gente gostaria que ela gostasse. A gente tem que fazer as pazes com isso, porque esse papo de sou intenso, tudo, às vezes pode até ser. Não, eu também sou intenso pra caralho. Mas a gente tem... a questão é que não é a nossa intensidade que vai definir se é o tempo ou não de ter um relacionamento. Exatamente. Sabe? Isso... Na verdade, a nossa intensidade determina até que não seja o tempo. Porque, às vezes, o fato de eu ser intenso e a pessoa não... Bom, aí já gera incompatibilidade. Eu não posso forçar o ritmo da pessoa. Isso, cobrar uma resposta... O cara, assim, em algum momento ele já estava ensaiando o jeito que ele ia sair dessa história, de fato. Ele foi gentil no começo, ele falou, eu preciso de um tempo pra entender o que tá acontecendo. Aí ele se afastou gentilmente, continuou vendo as coisas, porque era um tempo pra ele entender e processar. E ele tava processando e você já, tipo, caralho, tá vendo as minhas coisas, mas quer um tempo? Uma semana, cara. Vocês nem tinham nada, tipo, nem um tempo, ele só, tipo, segura aí. Tipo... Não, e assim, ele ainda... Daniela, a gente vai ser um pouco advogado do diabo aqui, mas é pelo seu bem. Daniela, eu acho que você escreveu pra gente ajudar, a gente tá te batendo, perdão. A pessoa pode ver os seus stories pelo fato de, às vezes, o seu story ser interessante. Ele não tá passando um recado através disso. Essa intensidade, por melhor que ela seja em algumas situações, ela tem que vir acompanhada de uma serenidade também. Porque tava começando a te irritar e te fazer mal já, como você disse. Você percebe como era uma coisa que não ia frutificar? Você já estava chateada. Então, das duas, uma. Ou você encontra uma pessoa mais alinhada com o que você pensa, que provavelmente vai ter química também. De repente, teve toda essa química ou foi só a chance de preencher essa expectativa que você já estava sentindo a respeito de ter ou não alguém? São coisas que você tem que se perguntar. Mas tem uma coisa que eu aprendo muito com esse abraço coletivo, é como a gente gosta de se enganar. Se convence, né? Putz, velho, e aí eu olho pras coisas que eu faço, que eu fiz na minha vida, e eu falo assim, caralho, olha, porque eu vejo vocês mandando e-mail, e eu falo, puta que pariu, olha como eu me enganei nessa vida. E aí eu vou fazer o quê? Eu não posso voltar para a Ariane do passado. E eu sei que na Ariane do futuro ainda vai se enganar pra caralho. O que a gente faz? É um dia depois do outro, existe a possibilidade, a gente se trai muito. E esses tombos, eles costumam doer mais quando a gente se convence que a gente tá sob controle de algumas situações. Mas a gente sempre se convence, né? Que não tem controle. Não tem controle de quando você vai se apaixonar. Não tem controle se você não se apaixonou. Se outra pessoa tá apaixonada e você não. Não é uma coisa que... Evidentemente que você queria estar correspondendo àquilo. Afinal de contas, todo mundo quer alguém. Aí, Kátia, presta atenção, ó. Kátia e Daniela. Kátia tava aí com medo de Tinder, aí, ó. Aí, ó, Daniela. Deu match. A Daniela deu match, ó. Transou, a química foi ótima. E tá aqui também no e-mail. No abraço coletivo. Olha lá. Tá vendo, gente? No fim, o segredo é não se relacionem. Façam um voto de castidade. Sejam serenos. A gente precisa ser mais sereno. Vamos todo mundo virar monge. Mais diplomático, mais flexível. Às vezes as coisas não são pra acontecer. Às vezes elas vão acontecer em outro tempo. Às vezes elas vão acontecer quando a gente não acha que elas devem acontecer. Mas assim, agora eu vou te dar um mérito, Dani. Na hora que ele falou que as coisas agora vão dar certo, que não consegue se entender e pediu desculpas, essa foi a hora que você podia ter mandado ele tomar no cu, escroto do caralho, porque nessa hora ele perdeu a razão pra mim. E na real, essa conversinha... Que é o papinho que qualquer cara... Ser muito sincero. Ele não queria, assim... Eu não vou trabalhar com a palavra culpa. Mas ele também não foi direto, porque ele devia ter dito que só não ia rolar e ponto. Então ele esperou você dar uma brecha pra ele pegar toda a responsabilidade do não rolar e dar na tua mão, entendeu? Então você vai achar uma coisa melhor. Então o que o cara faz? Ele se coloca pra baixo porque ele já tenta cativar
uma culpa de você estar olhando pra ele como se ele fosse um cuzão, como se fosse uma pessoa, uma coisa que não deu certo. A gente também tem que fazer as pazes com o fato de que nós não vamos agradar todo mundo. Então, só que a gente tem que ser direto e honesto com as nossas decisões. Então, isso quando a gente falou que foi papinho, foi porque foi. Isso é uma conversinha batida. Lá, próximo e-mail, então? Pode ir? Pode. Vamos lá. E-mail é amiga traindo boy com o primo dele. Meus favoritos. Oi, Ariane, Francisco e Vitor. Vocês são maravilhosos demais. Me chamem de Aurora. Ah, mesma do... Da Bela Adormecida. Tenho uma amiga, Laila, que namora um boy, Pedro, há alguns anos. Ele sempre foi o sonho de consumo dela durante muito tempo e esteve muito apaixonada por ele. Pedro era o sonho de consumo de Laila. É. Ok. Nos últimos meses, ela andou dando sinais para nosso grupo de amigos de que não queria mais estar no relacionamento. E não porque era ruim ou algo assim. Só a vida acontecendo e até aí tudo bem. Recentemente, ela se mudou para outro país para fazer faculdade e lá moram alguns parentes do Pedro, que é o namorado dela. Ela estava muito sozinha lá, se aproximou muito do Rafael, primo do Pedro. Rolou uma química forte entre eles e acabaram se pegando e transando várias vezes. Laila pegou o Rafael, que é primo de Pedro, que está no Brasil. Não, Ok. ao contrário, Pedro está no Brasil Isso, e ela está pegou no o estrangeiro. Isso, ok. O problema é que ela me falou isso agora e eu tô surtando. Eu me importo tanto com ela... Não é da Laila a mensagem? Não, é de uma amiga da Laila. É sobre a Laila. É sobre a Laila. A Laila é um universo paralelo. A Laila não sabe É que da Aurora a a gente tá mensagem. discutindo a vida dela. A Aurora que mandou. Ok. Eu me importo tanto com ela que ainda não se deu conta da gravidade quanto o Pedro, que é depressivo e meio dependente dela emocionalmente. Ela não tá com coragem pra terminar com o Pedro porque é o seu suporte emocional. Eu não tô sabendo lidar com isso e pois acho injusto o que tá acontecendo com o Pedro, que ama demais e acha que quando puder vai se mudar pra lá também pra viver juntos e começar a vida deles lá. Enquanto isso, ela tá transando com o primo dele todos os dias e não conseguem parar de se falar, porque existe uma conexão muito forte entre eles. Já dei vários conselhos para ela terminar logo com isso e não prolongar mais. Mas ela insiste em dizer que não é o momento. Qual o momento para fazer isso? Não sei o que fazer ou se devo fazer algo. Desculpa o textão, eu precisava desabafar sobre isso, porque eu não posso falar com mais ninguém. Desculpa, mas Laila é uma grandíssima filha da puta, na minha opinião de vida. Aurora, você nos colocou nesse rolo. Não, a Aurora começa assim. O que a gente vai fazer com isso aqui, na real, né? Porque. a gente não vai- Um grande Eu já falei minha opinião. Um grandíssimo poema de Mário... De Carlos Drummond de Andrade. Nossa senhora. Puta. Meu cérebro agora foi. Olha, eu, de fato, eu não sei muito o que a gente pode fazer a respeito, já que a gente tá falando de uma pessoa que nem nos ouve, mas. Ou será que eu... Então vamos fingir que Laila nos ouve. Laila, termina esse relacionamento, porque eu sei que você tá com medo, eu sei que. Não sei que é suporte afetivo, que Pedro tem uns problemas dele, mas os problemas são dele. E você já virou um problema pra ele também, com o que você tá fazendo Você com o primo somou. dele. Você tá sendo tá sendo cruel com ele. Você tá sendo um transtorno na vida dele. Então esse papinho de que não é o momento não te diz respeito. O momento é que ele podia estar com alguém que é um pouquinho mais legal do que você. Ou ele podia estar já se curando dessa dor que você Isso. vai causar nele. Entendeu? Então, assim, não faça isso. É isso que a gente pode fazer aqui, Laila. Porque não é- Aurora, qual o momento pra fazer isso? Você vai falar pra ela, tipo, se ela não tá te ouvindo, não sei o que a gente pode fazer pra te ajudar. Porque na Porque real, o momento é esse. Tipo, o momento é no momento em que ela resolveu transar com o... Sei lá quem é, Pedro João. Pedro é Marcos. O primo. Pedro é o que tá aqui, o primo dele É o Rafael que tá é o lá. Rafael que tá lá. No dia que ela resolveu transar com o Rafael, ela já devia ter terminado com o Pedro, entendeu? Ai, gente, é parente, sabe? Quem faz isso com o primo? Não. Primaço. Parceiro. E assim, não sei, Laila, mas eu acredito em karma. Então, que situação, hein, Aurora? Mas que bom que você nos contou Nossa, Aurora, isso. eu cortava relações com essa Laila aí, ó. Essa é outra coisa que eu ia falar também, porque assim... E olha, não é uma pessoa legal, putz, né? e pior é que assim, é um BOzão que você tá na mão. Porque quando isso explodir, Ele vai saber. ele vai saber que você tava sabendo. Faça. O que você pode fazer é uma vez que eu e o Fran já conversamos sobre isso uma vez. Você pode fazer o seguinte: fala assim, ó, você tem até tal data pra falar pra ele, porque senão quem vai falar sou eu. Mas eu não acho que a gente deve interferir. Eu assim, acho. a Eu decisão acho que isso é um desvio de caráter Ela não muito vai forte. interferir, mas ela vai perder a amizade de qualquer jeito. Mas é a culpa da Laila que enfiou ela nessa história. Mas aí quem vai segurar o rojão é ela, porque aí o menino vai ficar com o asco dela, porque, pô,
A menina tá aqui, sabia do rolê inteiro e não me contou. Mas ela é amiga do Pedro? Ela é amiga do casal. Se ela é amiga do Pedro, tanto quanto ela é amiga da E ela Laila... tá aqui, né? Então, Laila, sabe... Laila não, a Aurora, sabe o que você faz? Põe no cu da Laila. Corta um monte de letra de jornal, cola numa carta e fala: sua namorada é uma escrota, tá dando pro teu primo, e manda anonimamente. Ou faz o negócio de dar ultimato nela. Ai, gente, eu não sei mais o que... Eu não sei o que dizer. É porque... A gente tá sendo moralista demais? Eu não acho, porque eu acho que traição é um desvio de caráter muito foda. Então, mas Mas o que é traição? Se o menino não sabe, e provavelmente eles têm um relacionamento monogâmico, já é uma traição. Acabou. A questão é, se você tá preocupado com o Pedro, porque o Pedro merecia estar com alguém melhor, que o Pedro podia estar tocando a vida, o Pedro não tá, porque ele tá montando a vida em cima do que ele acha que vai rolar com a Porque Laila. tem também o fato dela ir lá contar pro Pedro e o Pedro botar no cu dela e falar, e daí? Eu não quero saber, caralho. Porque a gente tá, Como assim? porque a gente tá na Golden Age em que você bate no mensageiro. E ele fala assim, e eu deixei ela ficar com quem ela quiser lá, caralho. Foda-se. Pelo que me parece, pelo que foi narrado a história, eu acho que ele não tá Tá muito bom, a par mas disso. ele pode bater nela com Ele essa. pode, mas aí é um problema deles. E eu cansei em outra. A gente não sabe o que a Laila vai justificar também. Daí, daqui a pouco o que acontece? Ela fica sem a amizade dos dois. Porque aí a Laila fala qualquer coisa, o Pedro acredita. Isso já viu acontecer direto também. Ele fala, e aí, eu mantive ela em família. Já É o vi, caso aí, ó. já vi acontecer direto. Vocês estão levantando uma hipótese muito difícil de Não acordo com o é, errado. acontece. Imagina. Vai você contar, vai você ser o motoboy de treta. Aí a outra ela fala que você tá mentindo. O cara tá apaixonado por ela. Além de você não resolver, você ainda sai de Mas confusão. aí é um BO que ela vai estar livrando da vida dela, né? Vamos se é pra ter um casal tão caótico próximo dele, eu prefiro não tá, né? Ai, Aurora, Vamos ser sério. honesto. Essa é a solução, mas pra mim essa é a solução mais tranquila. A minha solução é passar com um rolo compressor em cima da terra e deixá-la plana, finalmente. Então, das duas, uma, Aurora. Ou encerra essa amizade, ou manda pro caralho e joga a merda do ventilador mesmo. Vira pro Pedro e fala o seguinte: não devia estar te falando, mas vou falar porque eu não aguento mais segurar isso aqui, tal, e vida que segue. Aí a outra já tá lá, do outro lado do continente, ela não vai vir até o Brasil. Ela não vai vir até o Brasil pra te encher de porrada. Exatamente. Então, e tá dando pro Rafael. De repente você tá Todo até. dia, dando todo dia, segundo você. De repente você tá até ajudando, porque aí oficializa alguma coisa com o Rafael e pega você o Pedro. Pronto. Vamos, putaria generalizada. Agora, o que eu acho baixo astral é você ir morar em outro país, fazer intercâmbio, e em vez de dar pro gringo, você pegar e vai viajar pra outro país. Né? Vou trair meu namorado. Vai ter um namorado com o primo dele na gringa. Puta que pariu, velho. Que esse Natal vai ser difícil. Baixo astral pra caralho. O Natal dessa família vai ser bom. Nossa, sério. Ei, Laia. Ei, que esse amigo secreto vai ser ótimo. Se tivesse me falado que, arranjou um derizão lá fora. Não, mas não, tá traindo com o primo do namorado. Tô dando pro George Clooney, não. Tô dando pra porra do Puta primo do... que pariu. Até eu, se fosse traído, eu falo, pô, mas o cara é bonado, né? Tipo assim, arranjou um derizão, né? Eu ia me sentir menos mal. Pô. Não, tá sendo sustentada lá, velho. Tá living la vida. Caralho, imagina assim, sei lá, eu tô namorando com a menina e falo assim, então, tô terminando com você aqui, eu tô pegando o Brad Pitt aqui. Eu falo, as merda que eu falo, velho. É o Brad Pitt, né, mano? Não. Faz sentido. Não entrei na competição. Mas assim, É sério. desonesto. Puta que pariu, sério. Aurora, acho que a gente não te ajudou em nada. Pra que serviu esse e-mail, não é mesmo? De que serviu nossa resposta? Mas é pra isso que serve esse e-mail, gente? Pra resolver os problemas? Não, pra gente falar merda. E Laila, se você ouvir... de repente a Aurora pode mostrar pra Laila isso aqui. Laila, se você ouvir, parou. Né? Toma juízo nessa vida, toma rumo, minha filha. Vai procurar um deadzão. Para de dar pro Rafael também. Fudeu com o amigo secreto da família do cara. Imagina, meu amigo secreto tá transando com o primo do namorado. Eu imagino isso acontecendo na festa dos Trindade totalmente. Eu imagino. Totalmente. Realmente deve acontecer. Vamos pro último e-mail, hein, gente? Tô me sabotando, exaustos. Olá, exaustos, como vocês estão? Já faz um tempo que eu gostaria de mandar e-mail pra vocês, porque quando eu descobri o pod, a minha vontade era mandar um e-mail. Aê, caralho! Que podcast foda! Eu amei muito, manda mais que tá pouco! Mas eu me controlei. Agora eu tô ouvindo o podcast sobre autossabotagem e logo aos 9 minutos eu não me aguentei e precisei escrever esse e-mail pra vocês. Que bom que a pessoa anotou a minutagem, né? Pois assim como o Francisco falou de vocês, eu também me considero perita nesse assunto. Eu vou contar, mas confesso que gostaria de mandar um áudio bem longo no WhatsApp. Desculpa, gente. KKK.
Eu devia ter mandado um áudio no Instagram pra gente, tá vendo? A gente escuta. Sempre fui essa pessoa que não valoriza o que faz. E no meu atual emprego também é assim. A empresa está crescendo, meu chefe contratou mais algumas pessoas e as que estavam aqui antes subiram de cargo, menos eu. Contrataram uma menina para ser a minha coordenadora com a justificativa de que ela sabe de coisas mais técnicas do que eu. No final, faz 3 meses que ela tá aqui e eu tenho ensinado para ela coisas básicas, como exportar arquivo do programa que usamos. E também já ouvi ela ligando pro marido para pedir ajuda de como fazer algumas coisas. Enfim, nesses 3 meses, eu descobri que nós temos o mesmo nível de conhecimento do programa. Ouso até dizer que tenho mais do que ela. Porém, ela sabe vender muito bem o peixe dela. É aí. Ela entrou falando que sabia fazer várias coisas e na prática ela engana bem. Eu nunca tive um cenário tão claro do quanto eu me auto-saboto quanto esse. Para mim, está claro que só não estou no lugar dela porque eu não confio no meu trabalho, não confio no que faço e produzo, sempre acho que o que fiz é simples, básico e que qualquer sobrinho poderia fazer. Enfim, me desculpem o desabafo e o textão. Agora, na real, quando vamos sair e beber? Porque a sensação que tenho é que somos amigos. Quando ouço os episódios, sinto que estou sentada com vocês, conversando e desabafando sobre a vida. Amo a pegada de vocês, essa vibe intimista e também o fato de vocês falarem de assuntos que passamos. Dá um calorzinho no coração em perceber que não estamos sozinhos. O programa de autoestima foi o mais marcante pra mim, sempre sofri com isso e foi muito louco ver todos os meus sentimentos sendo falados por vocês, às vezes da mesma forma, foi muito foda. Aliás, a baixa autoestima e a autossabotagem há anos me fizeram acreditar que eu não era boa o suficiente nem pra ter depressão. Sempre achei que os sentimentos ruins que sentia não eram suficientes para o diagnóstico e pensava, eu não tenho depressão, as pessoas sofrem muito mais quando têm. Mas esse ano eu finalmente consegui ter acesso a psicóloga e psiquiatra e agora estamos juntos tratando. Desculpa o textão, mas antes de terminar eu preciso perguntar, Ari, casa comigo? Ai, não acredito que eu mesma li meu pedido de casamento. Um beijo enorme pra vocês e obrigada por todo o bate-papo. Deu match. Não, eu li meu próprio pedido de casamento. Tô decepcionadíssima. Vamos pra autossabotagem, então. Primeiro que assim, eu sou completamente empático com essa questão de... A gente falou disso, né, do trabalho. Né? A gente tem a ideia, a gente tem a solução, mas a gente tem um cagaço de expor porque a gente acha que vai ser uma merda. Aí chega uma pessoa com um pouco mais de desenvoltura e muito menos competência e se apropria daquilo. E é uma situação muito escrota quando você sente que você está respondendo para alguém que definitivamente sabe menos do que você. Eu acho que assim, uma coisa que eu vim a perceber durante minha carreira profissional, geralmente as pessoas que normalmente estão acima de mim, elas são não necessariamente competentes tecnicamente, mas elas são muito mais articuladas socialmente. Então, e ser articulado, conseguir conversar com um certo nível de convincência com outras pessoas, te dá um... Como é que dá? Te dá um ar de confiança. E as pessoas começam a realmente acreditar que você faz aquilo bem. Porque as pessoas, elas não compram a sua competência, né? Elas compram a ideia de que você é competente porque você está dizendo isso. Sim, a forma como você articula isso, como você demonstra isso, que não necessariamente é de uma forma prática, e sim pode ser mais verbalizada, que é o que te promove. Porque essa é uma questão bem pedante no ambiente corporativo, porque o parecer competente é infinitamente mais eficiente do que o ser competente de fato. E isso é a morte. É onde prolifera essa safra de médios gerentes que ganham muito mais do que nós para apresentar o trabalho que nós fizemos, como se fosse deles. Certamente. E isso é uma coisa que, assim, graças a Deus que eu não passo hoje, porque eu respondo para uma pessoa bem competente, eu respondo para uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro muito, mas eu passei a maior parte da minha vida respondendo para médios gerentes e como isso me incomodava. Puta merda. É meio complicado. Porque eu acho que o melhor caminho para você começar a contornar essa situação é você confiar mais no seu trampo. Eu acho que é o caminho essencial. Isso, uma vez eu tava conversando com uma colega no Twitter e ela falou, nossa, que não sei o que, às vezes eu fico me achando uma merda, tipo, nesse ciclo aí de autossabotagem, de achar que não é bom o suficiente para as coisas. E eu falei pra ela de um exercício que não faz muito tempo que eu comecei a fazer, que é o seguinte, quando eu começo a achar que tá tudo ruim, que tudo que eu fiz que é uma merda, eu paro tudo que eu tô fazendo
E, tipo, jogo, tipo assim, assumo a personalidade de uma pessoa de um senso comum. Tipo assim, eu observo uma pessoa no meu escritório, fulano lá da contabilidade. Se eu colocar o fulano da contabilidade e sentar aqui pra fazer o que eu faço, ele faz? Não faz. Não faz. Aí você começa a fazer isso por etapas. Aí, beleza, ele conseguiria abrir o programa? Não conseguiria. Ele conseguiria fazer isso? Não conseguiria. Aí você começa a dar um pouquinho mais de valor pras coisas que você faz. Falar, porra, até que eu sei um pouquinho. Até que eu sei fazer isso aqui um pouquinho bem. Entendeu? Aí você vai criando essa autoestima e de ter a vontade de mostrar pras pessoas de como é que você faz isso bem. Mas a questão é que a gente é tão perito no que a gente faz, pra nós, a gente tem uma facilidade, afinal de contas, que é a nossa profissão, é onde a gente exerce a nossa vocação. E acho que é um pouco total de síndrome do impostor, né? Porque como a gente faz com facilidade... Todos os dias. E a gente faz todos os dias, parece que é mundo. simples pra todo mundo. E aí você fica com medo de apresentar o teu trabalho, o que pra você, às vezes, é simples de fato. Mas não significa que não tem valor, e não significa que todo mundo vai achar simples também. É aí que tá. Isso aí é um exercício diário de você todo dia se reconhecer e dar valor para as coisas novas que você faz, entendeu? Existem trabalhos e trabalhos, e que alguns são mais mecânicos e outros não. E você começar a valorizar o quanto que você sai da curva, quanto você sai dessa rotina, o quanto de dificuldades que você supera. E perder o medo de propor. E não pira com essa galera que sabe se... Qual é a palavra? Se promover. Se vender. Com essa galera bem articulada. Que se projeta. Não pira muito com essa galera bem articulada, não, porque senão a gente fica amargo e acaba não... Funciona contra a gente. A gente fica assim, nunca vou conseguir fazer isso e foda-se. Eu já entrei muito nessas piras e aí fico travada e não consigo... Além de não me ajudar a ficar melhor articulada, me atrapalha. Que tipo, eu falo, foda-se e fico na minha... E tira muito o nosso tesão de fazer. Tira o tesão de fazer as coisas. Eu falo, porque assim, não adianta, eu tô aqui entregando um puta negócio, de que adianta alguém não entrega porra nenhuma e tá ali, ó. Entendeu? Então, não adianta. Faz o seu, aprende a se articular, usa essa galera como inspiração. Fala assim, se espelha, observa como faz e faz igual. Proponha, sabe? Leva, assim, faz teus planos. Preenche o buraco que ela deixa. Tipo assim, você falou, que a pessoa falou que manja, etc, tal. Vê como ela conseguiu se vender desse jeito e como você sabe, você vai se vender muito melhor, porque na hora do vamos ver, você vai saber fazer o que você tá fazendo. Normalmente essas pessoas... Não fica fazendo as coisas pra ela não, viu? E normalmente essas pessoas... Ou faz, né? Também não vai deixar de fazer, mas assim, deixa claro que você tá ajudando. Não de jeito escroto, mas de um jeito tipo... Elas escalam o trabalho. O importante, então, é você se projetar em cima do teu trabalho. Faça planos, leva pra alguém que tá acima de vocês, proponha. Sabe? Seja vista. Isso é uma coisa que, assim, minha avó também fala muito, seja visto. É importante ser visto, sabe? Faz o teu. Dá bom dia, vai lá na diretoria, sei lá. Seja vista. Dá um sorrisão pra galera. Isso. É isso. Finalizamos por hoje? Temos um abraço coletivo. Espero que a semana de vocês seja maravilhosa. Espero que tenha ajudado vocês. Obrigada pelas cartinhas. Não se esqueçam de mandar mais mensagens. Mês que vem tem mais. Estamos todos exaustos@gmail.com. Pode mandar áudio ou mensagem no nosso Instagram também. Estamos exaustos. Ou Twitter e Facebook, ExaustosPod. Eu sou a Ariane Freitas. Eu sou o Vitor Trindade. Eu sou o Francisco Junqueira. Eu tenho um apelo. Laila, juízo! E nós estamos exaustos. Sasuke!